Carta de Tiago, capítulo de número 1, a partir do verso de número 2 até o verso de número 4. Apenas estes versículos nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, nessa noite nós nos colocamos diante da Tua presença, em adoração, rendendo graças ao Teu nome, lembrando a Deus da Tua majestade, da Tua santidade, mas também sabendo que necessitamos ouvir a Tua voz, como cantamos aqui. E a Sua voz, ó Deus, é uma voz que é expressa, que nos envolve através da Tua palavra, nossa regra de fé e prática. Por isso que o Senhor possa nos edificar, possa nos consolar, nos confortar e nos consolar nesta noite, através da Tua santa e poderosa palavra. Que saiamos daqui, ó Deus, lembrando que o Senhor continua governando todas as coisas. E que o Senhor possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, através do Teu Espírito Santo, trazendo assim entendimento, sabedoria, longanimidade e todas as virtudes necessárias para que possamos enfrentar os desafios da nossa vida. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Se você, por algum motivo, gosta de trilha ou já fez uma caminhada, você já deve ter se parado, às vezes, assim, e visto um tipo de borboleta. Talvez a que eu pesquisei aqui que mais se aproximasse, quando eu tento ilustrar no livro de Tiago, é a mariposa cecrópia. É um tipo de inseto que é semelhante ao bicho da seda. É muito comum você encontrar ela mais para o lado do Chile, da Bolívia, em trilhas. E se você ver, ela é muito grande. O esforço que ela faz dentro do casulo, esticando o seu corpo lá dentro, é algo impressionante. Só que não é algo que você consegue ver por muito tempo, porque esse processo de crescimento desse tipo de mariposa demora meses. Às vezes, chega a passar mais de 5 ou 6 meses. É muito comum você vê-la se agitando dentro do casulo de forma lenta, numa luta constante, para que depois de 5, 6 meses ela possa abrir o casulo, com toda a força, com todo aquele sacrifício, e então fazer o seu primeiro voo. O que acontece às vezes é que os defensores da trilha, da natureza, eles estavam vendo um fato, onde turistas caminhavam, e vendo aquele sofrimento daquele casulo gigantesco, eles olhavam e falavam: poxa, vamos facilitar isso. Vamos dar uma ajudadinha. Então o que acontecia? Eles pegavam um tipo de graveto e forçavam o casulo. Faziam os rasgos, na intenção de que fosse facilitar o processo. Só que depois de algumas horas, alguns minutos talvez, você via aquela mariposa abrindo as suas belíssimas asas, mas ela não conseguia produzir força para o seu primeiro voo. E ela logo caía no chão. Ela logo estava debilitada. Toda a vida dela seria estava frágil e limitada a nunca mais voar. Pelo simples fato de alguém ter tentado acelerar o processo, abrir o casulo. Da mesma forma como você acabou de ler o texto de Tiago, quando ele coloca: tende alegria ao passardes por muitas provações, se encontra no plural. Nós estamos trabalhando a carta de Tiago nos grupos familiares. E há duas ideias que você precisa ter nessa carta. A primeira delas é que o sofrimento é necessário para cada um de nós. Assim como esse tipo de mariposa, que fica horas, meses, fazendo um grande esforço para que no seu primeiro voo, ela possa fazer o seu propósito. Tiago dá a mesma ideia aos seus leitores. Tende alegria ao passar pelas provações. Quando eu leio isso, eu me sinto um pouco incomodado. Eu não sei se você se sente incomodado, porque passar por uma provação e ter alegria é difícil, mas é o que está no texto.
tende por motivo de toda alegria, ou em outras versões, uma completa alegria, o passar por várias provações. Não é uma. Em uma, até pode ser que você passe tranquilo, tenha reações boas, mas depois de 10, quem tem paciência? Eu não tenho. Às vezes não tenho. E também, Tiago traz a ideia de que os irmãos devem ter uma intencionalidade de saber o que é provação e o que é tentação. Porque às vezes na igreja brasileira nós estamos confundindo as coisas. Tentação nada mais é aquilo que tem origem no nosso coração. É que Tiago vai escrever no decorrente da sua carta no capítulo 1. A tentação vem das nossas próprias experiências, das nossas marcas, das nossas intenções, dos nossos desejos. Deus não nos tenta, nós é que nos tentamos, com as cobiças, com os enganos, com as influências, com às vezes com aquilo que nós estamos nos alimentando diariamente. E desejamos coisas que não compactuam com a palavra de Deus. Isso é tentação. Tentação sempre vem para nos deixar cair. Por outro lado, provações, elas têm origem em Deus, com um único objetivo. Como essa mariposa que deve se esforçar dentro do seu casulo para que alcance o seu propósito verdadeiro. Assim, na vida do cristão, é o que Tiago está apontando. O crente, nas provações, tem que lembrar, provação tem origem em Deus, para que eu tenha um propósito maior no Senhor Jesus Cristo. Essa é a ideia da carta que Tiago está nos trazendo nesses primeiros versos. Então eu quero trabalhar com você o seguinte tema: confiando em Deus diante das adversidades ou diante das provações da vida. Não diante das tentações, mas diante das provações. E essa confiança é expressa na alegria, porque essa alegria é uma resposta de Deus para nós. Veja o verso de número 2. Em outra versão ele vai dizer: tenha o motivo de ter muita alegria o passar pelas suas provações. Uma provação é algo muito difícil. Certo comentarista vai dizer: o que geralmente fazemos quando surgem conflitos na nossa frente? Será que você, como um crente, você para, isso é uma provação ou uma tentação? Eu vou ser sincero, eu não tinha o hábito de fazer isso. Na maioria das vezes eu me pegava confuso. Ou às vezes me pegava murmurando a Deus: por que eu estou passando por isso, Deus? Mas Tiago, ele diz: a sua reação deve ser diferente diante de uma provação. A sua reação deve ser diferente. E o texto diz várias provações, de todos os tipos, porque elas vão testar a nossa fé, aguçar a fé que é um dom de Deus em nós. Ter alegria aqui pode parecer contraditório, mas os sofrimentos vão nos deixar tristes, vão doer, vão nos deixar marcas, mas todos eles vão nos conduzir a um propósito. Se somos filhos de Deus, nós devemos desconfiar quando não estamos passando por provações. Desconfie. Agora, se somos filhos de Deus, nós temos que estar preparados que o nosso futuro está garantido de uma forma de grande certeza que nós teremos muitas provações. Porque nós precisamos bater as nossas asas. Nós precisamos rasgar o casulo. E não há como Deus nos permitir pular as etapas. Que alguém de fora venha e rasgue o casulo. Porque certamente se pularmos essa etapa, certamente não alcançaremos o propósito da maturidade cristã, da caminhada cristã. Lembre-se, provação é permitido por Deus para abençoar. E tentação são as dificuldades por causa do nosso pecado, com a finalidade de nos levar a cair. E qual é a razão de ficarmos alegres, como o texto diz, já que o sofrimento é algo inevitável? Afinal, o próprio Senhor Jesus disse: neste mundo tereis aflições. É que no momento da aflição parece que a gente apaga isso da memória, né? Nós nos esquecemos que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: neste mundo terão aflições, e severas, mais intensas. A razão é o divino propósito que só pode ser realizado se respondermos às nossas reações de forma correta. Ou seja, se a cada provação que eu passo, eu tiver uma reação bíblica, eu amadureci na fé.
Mas se a cada provação que eu estou passando não tiver uma reação bíblica, a minha reação for pecaminosa, contrária à palavra de Deus, meu irmão, certamente nós vamos passar por essa provação de novo. Você pode mudar de trabalho, você pode trocar de chefe, você pode trocar de família, você pode fazer o que bem entender. O Deus que molda os cenários à nossa volta nos levará a passar por provações, para que possamos amadurecer. Uma segunda razão é que devemos reconhecer que o sofrimento é participação intensa juntamente com Cristo. Nós não só participamos nas alegrias com Cristo, nós participamos também nas vitórias e nos sofrimentos. É o que ele nos diz já. Estes, quando enfrentavam ou passavam por julgamentos injustos, os leitores daquela época, eles eram encorajados a manter a alegria. Que alegria? A alegria que o próprio Senhor Jesus também sofreu. A alegria de que eles tinham a garantia da eternidade. Nada poderia separar eles do amor de Deus. Ou seja, quando eu passo por sofrimentos, é uma evidência de que Deus está trabalhando no meu caráter. Pastor, mas que tipo de provações? Todas elas. Não tem talvez alguma área onde Deus não... Todas as áreas. Deus vai usar todos os meios, todos os recursos necessários à sua volta para moldar o seu caráter. E eu quero explicar isso de forma clara para você. Deus vai utilizar todas as pessoas à sua volta. Deus vai utilizar todos os desejos, sonhos, bens materiais, recursos, para que estas coisas contribuam, não com o seu sucesso, não com o seu sonho, mas para que contribuam na formação do seu caráter conforme a imagem de Cristo Jesus. Quando os leitores entenderam isso, eles compreenderam que Deus, na sua soberania, estava conduzindo a história deles, a jornada deles, mesmo em meio a intensas perseguições severas, de abandonar casa, família, de perder os seus comércios, os seus negócios. Eles entenderam que Deus estava atuando e trabalhando, intervindo no sofrimento. Porque o sofrimento do cristão não é em vão. O do ímpio pode ser, o do ímpio é, mas o do crente nunca é. Imagine você sofrer sem propósito. Nós não sofremos sem propósito, nós sofremos com um propósito, e um propósito eterno, verdadeiro. Por isso, meus irmãos, na prática, lembre-se que as provações são de um mundo caído, e este mundo não é perfeito. Não é perfeito. Lembre-se do ministério de Jesus, que participamos com ele em seus sofrimentos. Devemos olhar para além das dificuldades. O que é muito difícil, naturalmente. Olhar acima das dificuldades. Mas é assim que um justo vive, não é? Vivendo não por vistas, mas por fé. Se nós vivêssemos por vistas, certamente a provação ou a dificuldade nos paralisaria. Nós ficaríamos impedidos de reagir, impedidos de obedecer a Deus. Mas se vivemos por fé, nenhuma dificuldade, e não estou desprezando as dificuldades, mas nenhuma dificuldade é capaz de nos travar. Nenhuma delas. E por que os crentes podem reagir aos sofrimentos com uma resposta tão estranha e inesperada como a alegria? Isso é o que tem no versículo de número 3 a resposta. Esta confiança é expressa na perseverança. É o resultado que Deus espera de nós. Hoje pela manhã eu falei que nós temos muita dificuldade em esperar. E somos todos nós. Eu sou impaciente. Eu não sei se você é impaciente, mas eu sou impaciente. Eu não justifico mais porque é o celular, é a geração, não. Somos assim, impacientes. Às vezes você pode ver um adolescente ou um jovem, quando alguém não responde no WhatsApp, você pensa, meu Deus, não me respondeu no WhatsApp. Ou a pessoa morreu, ou aconteceu algo. Somos impacientes, nós queremos tudo muito rápido. Ou seja, nós não sabemos nem sequer esperar devidamente. Quanto mais esperar aquilo que é tão valioso. Quando paramos para pensar na Bíblia, quando foi o último momento que você parou e pensou? Quando foi que a minha mente se ocupou em esperar a volta de Jesus Cristo? Quando foi que eu parei para deixar essas coisas de lado e dizer, eu preciso descansar um pouco?
Descansar no Senhor. Não descansar dormindo ou fazendo coisas de lazer, mas descansar biblicamente no Senhor. Quando foi? Da mesma forma, nós não somos pessoas que perseveram. Você pode ver. É só o seu amigo pisar no calo do seu pé que você não vai perseverar em dar uma oportunidade para ele. Nós desistimos com muita, mas muita facilidade. Nós viramos as costas com muita facilidade. Nós não temos em nós perseverança com as pessoas à nossa volta, com os nossos planos, muito menos conosco. Imagine-se então, na nossa caminhada cristã, nós não somos perseverantes. Nós somos às vezes inconstantes. Veja o versículo de número 3 da sua Bíblia. Tiago vai dizer: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O que Tiago está dizendo aqui no verso 3? O que você precisa é perseverar. Mas não é perseverar de qualquer jeito. É perseverar de uma maneira bíblica. Porque sem fé, a pessoa é instável. Por qual razão os crentes podem reagir a golpes e feridas da vida com uma resposta tão estranha e inesperada como a alegria? Porque sabemos que Deus usará as provações para aperfeiçoar a nossa fé. E isso resultará em crentes mais fortes, firmes em Cristo. E o resultado são pessoas maduras espiritualmente. Se você se perguntar, por que o Brasil é do jeito que é? Ou por que regiões onde tem muitas igrejas evangélicas, não há uma mudança na sociedade, não há uma mudança no cenário político, não há uma mudança na economia, na ética, na moral? Por quê? Porque talvez, quando Deus nos coloca diante de provações, nós nos rendemos facilmente. Nós queremos o caminho mais fácil. O que nós perdemos? Nos tornamos imaturos na fé. Nos tornamos rasos, superficiais. Nos tornamos impacientes. E na maioria das vezes, nós seguimos aquilo que achamos que é bom. Que é o que o nosso coração dita. Mas o nosso coração é enganoso. É enganoso. A perseverança aqui é aquilo que é gerado em nós. É uma capacidade de continuar a crer em Deus, mesmo quando tudo está fora do lugar. Perseverança é aquilo que é gerado em nós, que é uma capacidade que Deus nos dá de crer em Deus. Por que crer em Deus? Porque nós esquecemos da existência de Deus quando estamos passando por sofrimentos. Porque quando nós estamos com uma ferida aberta, nós esquecemos que Deus existe. Nós tomamos atitudes, muitas das vezes, contraditórias, que nenhum crente deveria tomar. Ou seja, logo depois, nós entendemos, se tudo está fora do lugar, não existe Deus. Se tudo está bagunçado, onde está Deus? Por isso que a perseverança coloca as coisas no devido lugar. Deus reina e Deus está no controle de todas as coisas. Essa é a mesma palavra que é dita por Paulo, por Pedro, e aponta para um processo de refinar o ouro e a prata. Ou seja, as dificuldades da vida são destinadas por Deus para refinar a nossa fé, retirar os vacilos e as motivações erradas do nosso coração. Por que passar por uma provação dói? Porque ela vai no profundo, no íntimo do coração. Ela tem que ser confirmada. Não é só passar, perceba o texto, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, tem que ser confirmada. Alguém tem que testificar. Ela vai produzir então perseverança. Perseverança. Perseverança então é suportar, aguentar um pouco mais até o fim. Ou seja, para que você pratique uma obediência em Jesus, confiando em Deus e confiando em seu amor, já aprovado na cruz por cada um de nós. Para encerrar essa ideia, tem a cena de um filme, do Rocky Balboa, e talvez você conheça essa frase, mas eu quero lê-la para você, quando ele vai dizer o seguinte: o mundo não é um grande arco-íris, é um lugar sujo, cruel e que não quer saber o quanto você é durão. Ele vai colocar você de joelhos e você ficará de joelhos para sempre se você deixar. E ninguém vai bater tão duro como a vida,
Mas não se trata de bater duro. Se trata do quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. O quanto pode suportar e seguir em frente. Em outras palavras, perseverança é o que vai nos ajudar a amadurecer e a tornar nossa fé genuína, que já temos, pelo poder de Deus que já atua em nós. É só isso. Não é um treino, como o filme do Rocky Balboa, que vai te fazer forte. Não é uma academia, não é o seu trabalho, não é o seu diploma, não é o seu conhecimento, mas é o poder do próprio Senhor Jesus Cristo, que nos concederá provações para refinar a nossa fé. Por isso essa fé, ela é uma confiança que é expressa na integridade. Note comigo no verso de número 4 da sua Bíblia. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Certamente o verso 4 é um dos versos que tem um peso maior. Porque quando o autor de Tiago está colocando aqui em nada deficientes, se você estudar um pouquinho ali na sua Bíblia de estudo, nas notas de rodapé, você vai ver que o autor está lembrando lá do Antigo Testamento, do sacrifício. O sacrifício que tinha que ser trazido até o templo. Esse sacrifício tinha que ser perfeito, sem mancha, sem cicatrizes, em nada deficiente. E Tiago coloca isso aqui. Ele diz, ora, a perseverança deve ter uma ação completa em vocês, para que vocês se tornem perfeitos, íntegros, em nada deficientes. E ele coloca, em nada deficientes. Um culto racional, um sacrifício vivo a Deus, sem falha, sem mancha alguma. As reações que temos resultará em perfeição, integridade e sem nenhuma deficiência, até o último dia da nossa vida. Este é o propósito, de sermos carregados enquanto vivemos pelo Senhor e envolvidos com as suas virtudes, ou fruto do Espírito. Se você não parou para pensar ainda, o que Tiago está nos dizendo é, enquanto você está vivendo, tente identificar à sua volta, onde Deus está, o que Ele está fazendo, como Ele está usando das pessoas em benefício da sua vida, por mais que às vezes você esteja numa situação complicada, chata, às vezes uma situação que não é ética, mas perceba como Deus está provando e afinando a nossa fé. Olhe então para as fragilidades à sua volta, para as enfermidades, para as dores, para as lutas, para as perdas. Olhe também para as suas questões financeiras, emocionais, como Deus está trabalhando em todas essas coisas para nos tornar em nada deficientes. O que Deus espera é que estejamos o mais próximo possível da imagem de Cristo Jesus, não lhes faltando nada, permanecendo firme na provação, produziremos perseverança. E isso é semelhante a um teste de resistência, como um músculo que se torna forte quando enfrenta a pressão contrária. Deus é a nossa pressão contrária. Nós sempre queremos ir na direção contrária a Deus, mas Deus sempre está nos pressionando na direção correta. E é esse termo correto. Ele nos pressiona, porque nós não desejamos ir na direção da boa e agradável vontade de Deus, porque às vezes ela não é tão agradável assim. Ela não é tão boa assim para nós. Às vezes parece um remédio, mas é um remédio muito amargo, muito dolorido, muito difícil. Mas é um remédio. As provações, segundo Deus, esperam gerar em nós o reconhecimento de que é necessária uma fé genuína e inabalável para vivermos com os olhos fitos na verdadeira esperança de que Jesus começou uma obra em nós. E Tiago está explicando como Jesus vai concluir e desenvolver a nossa maturidade. Não a sua maturidade apenas de caráter, mas a sua maturidade completa como um crente verdadeiro. Esse texto não tem escapatória, porque independente da nossa idade, sendo jovem, adolescente ou idoso, estando nos últimos dias de vida,
Deus atua até o último segundo da nossa respiração na face dessa terra, em promover em nós amadurecimento, em promover em nós perseverança por meio das provações. Por isso, quando você estiver passando por alguma dificuldade nos seus relacionamentos com pessoas à sua volta, na igreja, no seu trabalho, seja lá onde você estiver, problemas financeiros, emocionais, você tem um trabalho a fazer como um cristão. De forma racional, usar o intelecto que Deus tem nos dado, a sabedoria que Ele tem nos dado, e pensar, é uma tentação ou é uma provação? Se for uma tentação, eu tenho que me virar sozinho para sair dela. Porque a tentação está me conduzindo a caminhos maus. Eu estou sendo influenciado pelo meu próprio coração. Parecia algo bom, mas agora não é mais. Parecia que trabalhar muito para dar para minha família o melhor era algo bom. Mas o trabalho tomou conta da vida. Agora, se é uma provação, nós temos um caminho, uma direção a lidar. E essa direção certamente é lembrar: Deus está me dando perseverança. Deus está me dando perseverança. Esses dias, num aconselhamento, eu estava com uma família, com seus 3 filhos, não são membros desta igreja, e a mãe, em todo o tempo, só chorava. Pastor, os meus filhos não estão na igreja, está muito difícil o cenário em casa, e é só por isso que eu tenho orado. E às vezes no aconselhamento bíblico de início, você tem que mostrar de uma perspectiva divina para as pessoas. Eu falei, graças a Deus pela vida dos seus filhos, porque é eles que têm feito você orar. Se não fosse isso, você talvez não estaria buscando a Deus. Você não estaria lembrando que você depende de Deus. Você sequer me ouviria aqui abrir o texto do Salmo 128 e dizer que os seus filhos não são seus, são herança do Senhor. E ela faz todo sentido. Porque nessa aprovação, Deus está aproximando essa mãe do Deus que concede todas as coisas. Isso é uma aprovação. Precisamos identificar melhor a nossa volta, os nossos cenários e as nossas situações. Por fim, de forma prática, toda adversidade que cruza o nosso caminho, quer pequena ou grande, tem o objetivo de nos ajudar a crescer de alguma maneira. Aplique a palavra de Deus à sua volta. Ela quebranta o nosso coração e nos transforma. Seja grato e tenha um coração satisfeito quando você estiver passando por dificuldades. Pode parecer incoerente, assim como é incoerente ter alegria diante das dificuldades. Mas quando você identificar que é uma provação, você vai lembrar: Deus está me dando perseverança. Eu não tenho isso. Eu sequer quero isso. Deus está moldando a minha fé, moldando o meu caráter. Agradeça a Deus. E lembre-se, toda dor é por enquanto. Toda dor é passageira. Porque a única coisa que permanece nessa terra é a palavra do Senhor. Somente ela é eterna. Toda cicatriz, toda lágrima, toda marca, todo resquício será conduzido na eternidade aos pés do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, que nesta noite nós saiamos daqui como crentes maduros, lembrando: tentação, eu tenho que me desvencilhar dela. Provação, eu tenho que orar a Deus para que eu tenha alegria e passar pela provação dando glória a Deus, agradecendo ao Senhor por ela, porque sem ela eu não poderia alcançar o propósito que o Senhor já começou em nós. Já começou em nós. As provações produzem em nós confiança em Deus e determinação para suportar com integridade e bom testemunho as provações da vida. Que Deus nos abençoe.